Senhores deputados, então vamos continuar os nossos trabalhos. Temos agora para realizar, e vamos fazê-lo, uma audição do Sr. Superintendente Luís Trindade Santos, que está indigitado para o cargo de vogal do Conselho de Administração da Autoridade da Mobilidade e dos Transportes. Acontecem sempre alguns percalços, ninguém está livre disso, não é grave, está tudo preparado. O senhor indigitado vai fazer uma intervenção inicial, para a qual dispõe de 10 minutos, portanto nós mantivemos estas intervenções iniciais, no caso de indigitados, para irreguladoras, e depois passamos à fase das perguntas e das respostas. Senhora Superintendente, faz favor. Okay. Muito obrigado, excelentíssimo Sr. Deputado Miguel Santos, meu ilustre Presidente da Comissão de Economia, Obras Públicas e Habitação. Muito boa tarde. Primeiro que tudo, permita-me cumprimentar todos os membros desta Comissão e agradecer a oportunidade de estar presente nesta audição. Senhores Deputados, é com enorme sentido de responsabilidade que me dirijo a esta Comissão para me apresentar, partilhar a minha motivação e a experiência profissional, bem como mostrar o meu compromisso para com a Autoridade da Mobilidade e dos Transportes e também a minha visão sobre o futuro do regulador para a mobilidade e transportes em Portugal. A minha intervenção assentará em 3 elementos principais. O primeiro, quanto à minha motivação. Após cerca de 35 anos de uma carreira profissional multidisciplinar, maioritariamente dedicada ao setor público do Estado, foi com enorme prazer que recebi este desafio, que não deixa de ser o encerramento de um ciclo que passou por várias autoridades, uma delas uma reguladora dos setores dos transportes, a negociação internacional e europeia da legislação do setor em ambiente comunitário, pela perspectiva do regulado e agora de retorno a um outro regulador, se assim for esse o vosso desejo. A minha carreira tem sido caracterizada pela capacidade de liderar, implementar estratégias e fomentar a colaboração entre diversos setores e stakeholders. Aceitei este desafio por me sentir preparado e, sobretudo, motivado, consciente que será um privilégio integrar uma equipa com diferentes valências técnicas do domínio da regulação, da supervisão, da fiscalização e do estudo do setor, apoiada pelo trabalho e dedicação dos seus trabalhadores e dirigentes da autoridade. Gostaria também de salientar, como questão prévia, que não tenho quaisquer incompatibilidades ou impedimentos para o exercício do cargo que, caso assim seja entendido, exercerei com isenção, com transparência, compromisso e competência. Em segundo lugar, uma breve reflexão sobre qual o contributo que posso trazer ao Conselho de Administração desta autoridade. Ao longo da minha carreira, desempenhei diversos cargos e funções, os quais me permitiram ter uma visão holística do setor público e privado e da regulação em geral. Iniciei a carreira como um jovem oficial de polícia na administração do Porto de Lisboa, posteriormente como chefe dos núcleos de comunicações e informática, onde assumi a supervisão do Centro de Comando e Controlo e do Centro de Emergência e de Atendimento de chamadas de emergência, e nessas funções iniciais da minha carreira aprendi a formar equipas eficazes, a gerir crises e a tomar decisões estratégicas sob pressão. Os grandes eventos foram uma segunda fase da vida, eventos internacionais como a Expo 98 e o UEFA Euro 2004, consolidaram a minha capacidade de planeamento e coordenação, trabalhando de perto com entidades nacionais e internacionais. Mais tarde, como consultor da Direção-Geral, da extinta Direção-Geral de Transportes Terrestres, aprofundei o meu conhecimento em segurança tecnológica e infraestruturas críticas. A minha passagem pelo INAC e, posteriormente, a ANAC, como Presidente, reforçou a minha visão estratégica e capacidade de gestão em ambientes multiculturais, sempre com o foco no desenvolvimento de equipas, na regulação do setor e na excelência do serviço público. Ao longo de todo este percurso profissional, liderei equipas multidisciplinares, motivei profissionais e adaptei-me a diferentes realidades. Experiência em instituições nacionais e europeias permitiram-me compreender os desafios da regulação e da cooperação internacional. Acredito firmemente na missão da AMT e nos seus valores. Por último, a visão para um futuro da AMT. A AMT desempenha um papel essencial na regulação e supervisão do setor dos transportes, assegurando o equilíbrio entre a eficiência económica, a sustentabilidade ambiental e os direitos dos utilizadores. A nível europeu, temos assistido a desenvolvimentos fundamentais para o setor dos transportes, com políticas ambiciosas no âmbito do Pacto Ecológico Europeu e da Estratégia de Mobilidade Sustentável e Inteligente. Relatórios recentes
sobre a competitividade europeia, de Mário Draghi, sobre o futuro do mercado único, de Henrique Letta, e sobre a segurança e autonomia estratégica, de Sauli Niinisto, sublinharam a necessidade de reforçar a integração das infraestruturas, a digitalização e a sustentabilidade no setor da mobilidade. A minha abordagem para a AMT assenta em 4 pilares fundamentais: eficiência operacional, inovação, proximidade com a comunidade e com os stakeholders e transparência, incluindo a transparência da própria organização. Em primeiro lugar, a prioridade será reforçar a capacidade operacional da AMT, garantindo a alocação de recursos humanos qualificados e promover formação contínua nas diferentes competências, mas também nas suas soft skills, de modo a responder aos desafios regulatórios cada vez mais exigentes. O regulador deve estar preparado para um setor em rápida transformação, garantindo que as suas competências acompanham a evolução das novas tecnologias, das necessidades dos cidadãos e das metas climáticas. Em segundo lugar, a inovação será uma prioridade com um enfoque em soluções sustentáveis, como a expansão das obrigações de serviço público verdes e o incentivo à utilização de energias alternativas, tais como eletricidade, hidrogênio, LNG e green diesel, ao longo das nossas estradas, nas vias navegáveis, nos nossos portos e terminais. A criação de hubs de mobilidade intermodais e a promoção de parcerias entre o setor público, privado e académico serão fundamentais para estudar e potenciar soluções inovadoras e eficientes. Em terceiro lugar, a transparência deve estar no centro das nossas atenções, garantindo que os cidadãos tenham acesso a informações claras e precisas sobre o funcionamento do setor e, nesse sentido, o Observatório da AMT terá um papel crucial na recolha e análise de dados sobre a mobilidade, permitindo decisões informadas. A integração da inteligência artificial e a disponibilização de informação em tempo real de todos os operadores de transporte público são essenciais para melhorar a experiência dos passageiros e aumentar a eficiência do sistema. Como referido, a transparência da própria organização será também um compromisso essencial. A AMT deve garantir processos claros e acessíveis, promovendo boas práticas de governança e uma comunicação aberta. O local de trabalho deve ser um espaço agradável, incentivador e seguro. Só assim poderemos garantir a eficiência e a qualidade dos serviços prestados. A disponibilização de dados e relatórios detalhados sobre as atividades da autoridade reforçará a confiança do setor e da sociedade nas suas decisões. A sustentabilidade é a prioridade. Devemos garantir que o desenvolvimento de soluções de mobilidade verde seja acompanhado por uma infraestrutura energética igualmente sustentável. Não basta investir em veículos elétricos se a energia que os alimenta não provém de fontes renováveis. A abordagem precisa de ser integrada, promovendo uma cadeia de mobilidade verdadeiramente ecológica e eficiente. No que toca aos diferentes modos de transporte, a ferrovia deve desempenhar um papel central, apostando na modernização da infraestrutura e na qualidade dos serviços prestados aos utentes. O transporte rodoviário precisa de soluções eficazes de descarbonização e de uma gestão inteligente do tráfego. Os transportes fluviais e marítimos, em termos de short sea shipping, bem como os ferroviários, devem ser incentivados como alternativas sustentáveis para reduzir a pressão sobre a rodovia, a fim de reduzir as emissões de carbono. A mobilidade urbana, por sua vez, exige um planeamento integrado, promovendo transportes públicos eficientes, soluções de micromobilidade e modelos baseados na partilha. Acredito que a minha experiência e dedicação acrescentam valor à AMT, ajudando a posicioná-la como uma referência nacional e internacional em soluções de mobilidade sustentável, inclusiva e inovadora. A regulação do setor deve ser um instrumento para fomentar transportes mais eficientes, seguros e acessíveis, garantindo que Portugal está na linha da transformação da mobilidade na Europa. Muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigado, Sr. Superintendente. Agora passamos então à primeira ronda de questões para serem colocadas. Sr. Deputado do Partido Socialista, Hugo Oliveira. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar as senhoras e senhores deputados, cumprimentar o Sr. Superintendente, agradecer-lhe a explicação que nos trouxe na sua primeira intervenção. Permito-lhe dizer-lhe daquilo que tive a oportunidade de ter acesso, nomeadamente ao seu currículo e ao parecer da CRESAP, parece-nos ter um perfil profissional consolidado e com uma significativa experiência na gestão pública e em áreas estratégicas para o setor que aqui falamos.
A avaliação da CRESAP também diz que tem um perfil adequado para o cargo, tendo obtido uma classificação positiva em todas as categorias. Bom, tendo ouvido a sua explicação, a sua intervenção inicial, aliás, tenho tido a oportunidade de ter acesso a estes documentos que acabei de referir e que, pela nossa parte, nos parecem positivos, tenho aqui algumas questões que gostaria, evidentemente, de lhe poder colocar, tendo o objetivo de as ver respondidas. Sendo assim, a AMT tem um papel ativo na monitorização e regulação de diferentes setores da mobilidade e dos transportes, desde a supervisão das escolas de condução ao acompanhamento do mercado portuário e ferroviário, passando pela avaliação de contratos de concessão e pela fiscalização da qualidade dos serviços prestados aos cidadãos. Como avalia os desafios atuais da AMT nestas áreas e que estratégias considera fundamentais para reforçar a eficácia da sua atuação, garantindo uma regulação mais eficiente e transparente. Tendo o Sr. Superintendente desempenhado funções de liderança na Autoridade Nacional da Aviação Civil, onde lidou com a regulação e supervisão de um setor altamente técnico e exigente, de que forma essa experiência pode ser transportada para a AMT? Que boas práticas da ANAC considera que podem ser aplicadas para reforçar a eficácia regulatória da AMT? Qual o papel da AMT na transição para os transportes mais sustentáveis e descarbonizados? Sei que já focou, no entanto, não deixo de tentar colocar esta pergunta para poder pormenorizar sobre esta matéria. Como pretende contribuir para o desenvolvimento da mobilidade elétrica e do transporte público verde? Como assegurar um equilíbrio entre os operadores privados e públicos, garantindo uma concorrência e eficiência do mercado? Que medidas devem ser reforçadas para garantir tarifas justas e acessíveis? Estas são algumas das perguntas que tenho que colocar, tenho aqui ainda mais algumas. Como melhorar a capacidade fiscalizadora da AMT para combater práticas anticompetitivas e incumprimentos contratuais? De que forma a AMT pode reforçar o cumprimento das obrigações de serviço público no setor dos transportes? Como garantir uma coordenação eficaz entre a AMT, as autarquias e o Governo na implantação de políticas de transportes? E, por último, que estratégias devem ser adotadas para um reforço da comunicação com os cidadãos e as entidades reguladoras? Muito obrigado. Terminou, Sr. Deputado. Está acabado de escrever as perguntas, Sr. Superintendente. E, Espero que não falhe nenhuma. Com uma caneta laranja, que é uma coisa. Faz favor então de responder, Sr. Superintendente. Ora, Sr. Deputado, muito obrigado. Primeiro que tudo, quero-lhe agradecer as simpáticas palavras que proferiu sobre a minha experiência, sobre o meu currículo e sobre a avaliação da CRESAP e agradecer-lhe as questões que me foram formuladas. Não sei se consegui tomar nota de todas elas, mas presumo que algumas delas, inclusive, vão se enquadrar umas nas outras. Conforme tive a oportunidade de mencionar na minha exposição inicial, há aqui um conjunto, ao fim e ao cabo, de questões que se prendem com uma coisa que já existe na própria autoridade, que é o Observatório. O Observatório não pode ser um repertório simplesmente de data, de informação que lá é colocada, deve ser um repositório de informação, mas sobretudo de tratamento dessa informação. Informação essa que deverá ser tratada, deverá ser partilhada de uma forma transparente com o setor público, com os cidadãos e contribuir também, de certa forma, para a literacia, não só do cidadão em geral, mas começando logo pelas camadas jovens no ambiente escolar. Em relação às questões de descarbonização que eu mencionei, são várias aquelas que poderão ser utilizadas no âmbito dos transportes. Eletrificações de frotas, incentivar o uso, obviamente, de veículos elétricos, combustíveis alternativos, conforme mencionei, o uso de outros combustíveis alternativos, como o hidrogênio verde e biocombustíveis, eficácia energética, através do desenvolvimento de veículos mais aerodinâmicos e mais eficientes, com materiais mais leves e motores de menor consumo energético, transportes públicos sustentáveis, expansão de autocarros elétricos e hidrogênio nas nossas urbes e entre urbes, logística e transporte de mercadorias mais ecológicos, utilizando
chamados os caminhões híbridos, elétricos ou movidos a gás natural, e em termos de gestão inteligente do tráfego, poderemos também aqui contribuir para algo com semáforos inteligentes, com sistemas de motorização e previsão de tráfego, com portagens dinâmicas, com zonas de baixas emissões, com mobilidade partilhada elétrica e plataformas de transporte integradas. Quando eu falei há pouco do Observatório, o Observatório tem várias funções, ou deverá ter várias funções, e uma delas é que depois de coligir todo e receber toda a informação que são, tanto quanto eu sei, próxima de 1.000 milhões de dados já recepcionados, esses dados, ao serem tratados, permitem, depois de serem tratados, fazer aquilo que mais se espera no âmbito dos transportes, que é a previsão de como é que poderemos atuar no futuro, em termos de quais são os modos que poderão ser sustentáveis, mantendo, obviamente, aqui uma relação entre o que é sustentável e não criando disrupções económicas. Falou-me também questionou-me também sobre a questão de quais as boas práticas que a autoridade que tive a oportunidade de dirigir durante 3 anos e 9 meses poderão ser trazidas para aqui, para o regulador AMT. A própria Autoridade Nacional da Aviação Civil, embora também seja uma autoridade nova, recente, pouco mais antiga que a AMT, na realidade, enquanto regulador, já existia como Instituto Nacional da Aviação Civil, anteriormente a Direção-Geral da Aviação Civil, Direção-Geral da Aeronáutica. Basicamente, todos os princípios que são adotados nas autoridades reguladoras nacionais, nos princípios básicos gerais, todos eles são iguais. Aqui a grande mais-valia será não só os conhecimentos que tenho e dos contactos que são estabelecidos a nível internacional, tendo em conta que grande parte da regulamentação deriva de organismos internacionais e de organismos europeus, será o estabelecimento e estabelecimento de importância de coordenação da autoridade com esses organismos, envolvendo inclusivamente, e que já está criado, segundo me apercebi no site da AMT, com os próprios países da CPLP. Trazer aqui também a experiência que durante vários anos, não só como Presidente, mas antes como Diretor de uma das unidades da autoridade, estive incumbido em termos de supervisão, quais os métodos de supervisão e de fiscalização a serem utilizados e partilhar um pouco da experiência que tenho de algo que eu considero que neste momento é algo que ainda está muito fragilizado na AMT, que é o poder sancionatório. O poder sancionatório neste momento praticamente não existe, com coimas, algumas delas, pelo que consegui observar, praticamente inúteis. Vale mais o prevaricador tem preferência de pagar a coima do que continuar a prevaricar, mas trazer, além disso, a reflexão de o porquê de não haver uma reflexão conjunta entre a possibilidade, inclusivamente, em algumas áreas, podermos ter um regime sancionatório comum a todas as autoridades. Eu não sei se respondi a tudo. Muito bem, Superintendente. Depois temos uma segunda ronda também, se for o caso disso. Foram muitas questões. E vamos já passar ao PSD, que é o Sr. Deputado Marco Claudino. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Naturalmente cumprimento também os senhores deputados e o Sr. Superintendente Luís Trindade Santos, felicitando pela indignação e desejando naturalmente uma continuação de boa audição aqui connosco. Subscrevo as palavras que o colega do Partido Socialista aqui referiu relativamente ao seu currículo. É vasto, é bastante rico, eminentemente público, mas também com experiência privada, e tem até uma especificidade que tem esta experiência também no plano de segurança, que eu creio que poderá ser também uma mais-valia nesta multidisciplinaridade que se exige numa entidade reguladora e que os vários membros possam, de alguma forma, complementar os seus conhecimentos e as suas experiências, por forma a dar uma resposta o mais eficiente possível. Eu começava por lhe questionar se teve a oportunidade de ouvir
a Sra. Presidente da AMT, não só aqui no Parlamento, mas como ainda há uma semana, num congresso em que fez uma referência muito clara sobre a sua discordância do acordo tácito ou expresso que foi feito pelo Partido Socialista e pelo Partido Chega relativamente à isenção casuística em algumas ex-executos, sem qualquer critério nacional relativamente à isenção de portagens. A Sra. Presidente da AMT disse que discordava, ponto 1, e há uma semana disse mesmo, criticou este Parlamento, e acho que temos todos de fazer uma reflexão sobre isso, disse, e cito, não fomos ouvidos sobre esse tema. Deve ter sido um lapso. E, portanto, naquela que é a transparência que há pouco o Sr. Superintendente referiu que deve nortear a AMT, também creio que numa autocrítica que, sobretudo, deve responder àqueles que fizeram este caminho, que o Parlamento também, de alguma forma, deve ter um tratamento mais leal com a AMT e de uma relação mais transparente, e isso não quero deixar de dizer. Queria fazer 2 ou 3 questões relativamente àquilo que já aqui disse, e aquilo que também referiu junto da CRESAP para poder eventualmente desenvolver. Uma tem a ver com a inteligência artificial no transporte, com os transportes sustentáveis. Curiosamente, há uma semana atrás, estivemos aqui o Comissário Europeu Apostolos, eu vou arriscar dizer Tsitsikhostas, que é um nome grego, mas que é fácil de dizer, que é também, curiosamente, tem a pasta não só do turismo, mas dos transportes sustentáveis. Portanto, hoje em dia, esse sinal também na nomenclatura da governação, neste caso europeia, em que quer fazer esta referência. E ele próprio também deu nota do relatório Draghi e Letta, e naquilo que esses relatórios, em especial o relatório Draghi, tem de referência da integração da inteligência artificial nos transportes. E, portanto, gostaria, se puder, também, já que o referiu, fazer aqui alguma referência mais em que sentido é que poderá a inteligência artificial trazer aqui novos caminhos e mais eficientes para os utentes. Um segundo aspecto tem a ver com as questões de segurança, em que é que a sua experiência pode aportar e que medidas é que eventualmente podem ser aqui colocadas a esse nível. E neste ponto, ia à última referência que fez na sua primeira resposta, que tem a ver com o regime sancionatório. E esse é particularmente crítico aqui para o Parlamento, porque é o Parlamento que legisla sobre os regimes sancionatórios. Se pode desenvolver um pouco mais se a inutilidade que referiu que o regime sancionatório tem é uma questão de legislação ou uma questão de aplicação? E, portanto, gostaria que nos pudesse também, a esse nível, dar o seu entendimento. E, portanto, para terminar, há pouco fez uma referência sobre a micromobilidade e a importância da micromobilidade. Estava a pensar em que é que também, de alguma forma, o Parlamento poderá ajudar e a sua experiência também poderá aqui aportar para a AMT. E é só, Sr. Presidente. Muito bem, terminou, Sr. Deputado. Senhora Superintendente, quando quiser, faz favor. Sr. Deputado, muito obrigado pelas simpáticas palavras e felicitações que me transmitiu e agradeço desde já as suas questões. Em relação à questão da experiência do privado e do público e da passagem pela segurança, é algo que irei falar um bocadinho mais à frente, até porque fez uma pergunta muito específica sobre essa matéria. Embora seja algo que não esteja no âmbito, infelizmente, no âmbito da AMT, está no âmbito de outros institutos ou de outras direções gerais, num caso do Instituto Público, noutro caso de uma direção-geral. Não deixa de ser interessante esta questão, porque tem sido algo com que me tenho debatido, e enquanto estive em Bruxelas como conselheiro técnico na área dos transportes, várias vezes senti a dificuldade de conseguir criar uma correlação e uma ligação entre as diversas entidades que estão ligadas, que legislam ou que são responsáveis pela regulamentação e pela regulação dos diferentes setores dos transportes. Em relação à SCUT, a SCUT, para já, é uma questão que eu acho que, pessoalmente, e vamos ver, não conheço o assunto a pormenor, não ouvi a intervenção da Sra. Presidente da AMT, mas é um assunto de governance, é um assunto de decisão governamental. A AMT poderá aconselhar
poderá se pronunciar sobre tal, se assim for chamado. Não o deve fazer do modo fortuito, é a minha opinião. Todos nós sabemos que quando foram criadas com isenções totais. Depois, dependendo ao longo da história e dependendo dos diversos momentos económicos que Portugal ultrapassou durante cerca de 15 anos, houve uma necessidade de as isentar ou não e depois de, basicamente, as subcarregar com um pagamento obrigatório, e agora o Governo tomará essa decisão de modo casuístico ou não. É uma decisão governamental, por isso não vou comentar, se assim me permitir, os comentários da Sra. Presidente da AMT, mas não deixo de realçar que uma autoridade reguladora deve estar sempre, não digo em sintonia com o Governo, mas deve servir como conselheira e ser questionada sempre que seja necessário e a partir desse momento transmitir a sua opinião, mas não de uma forma pública, penso eu, de imediato, especialmente quando sabemos que são temas que não se tratam de ser disruptivos, mas são temas que têm sido alternantes ao longo dos tempos, durante 15 anos, e que alguns deles derivaram essencialmente do momento económico que Portugal, por uma razão ou outra, estava a ultrapassar. Em relação à utilização da inteligência artificial no transporte, eu vejo a inteligência artificial, que hoje acaba por ser um chavão, mas sobretudo eu vejo a capacidade que a inteligência artificial tem na utilização dos dados que nós carregamos e através de um sistema de aprendizagem da máquina, machine learning, de podermos não só utilizar esses dados e produzir relatórios e podermos, ao fim e ao cabo, apurar se estamos no sentido certo ou errado, mas, sobretudo, como mencionei, uma das grandes vantagens das máquinas de machine learning é precisamente a possibilidade que nos facultam em nos facilitar a previsão do que pode advir. Eu penso muitas das vezes porque é que os transportes públicos, de uma forma análoga, uma aplicação que todos, uma grande maioria das pessoas utilizam, como o Waze, não poderemos ter uma aplicação do Waze para os transportes públicos se todos os dados que em tempo real forem dados e forem concentrados numa única plataforma, vão facilitar ao utente a escolha do transporte mais adequado naquele momento. Eu posso fazer um planeamento de uma viagem, mas por força maior, por acidentes, por avarias na ferrovia, por acidentes rodoviários, eu decidir optar por um conjunto de meios alternativos face àquilo que tinha sido o meu planeamento inicial. Mas, em termos de segurança, conforme disse anteriormente, não é uma responsabilidade direta da AMT, mas sim do IMT, neste caso é da DGRM. No entanto, há aqui alguma responsabilidade em termos de tecnologias de informação e eu iria mais longe. Temos que é algo que me preocupa, obviamente, pela vocação que tenho pela segurança, não só pela segurança física e das pessoas, bens e infraestruturas, mas também pela segurança das tecnologias de informação e pelo cybercrime. É algo em que, tanto quanto eu sei, é também uma das fragilidades neste momento do regulador e penso poder vir a contribuir para melhorar ou para implementar algo que provavelmente ainda é praticamente inexistente. Em relação ao regime sancionatório, se é uma questão de legislação ou de aplicação, eu diria que é um combinar das duas. Aquilo que me apercebi é que, por um lado, há legislação, já existe legislação na Autoridade da Mobilidade dos Transportes que prevê um regime sancionatório. Há alguma regulamentação que eu tenho dúvidas do ponto de vista jurídico se deverá existir e depois a aplicação, eu penso que neste momento é o cerne da questão, ou seja, não tenha sido aplicada, tem havido dificuldade em ser aplicada. Uma das principais razões, também mencionei na minha intervenção inicial, que é a questão dedicada à falta de reforço humano. Os quadros, ao final de 9 anos, o quadro orgânico da autoridade está muito aquém daquilo que deveria neste momento estar. Não só pela complexidade, por todos os desafios que nos diversos
setores dos transportes têm sido inovadores, mas também pelo facto de que há, porventura, dificuldade no recrutamento e perdemos 9 anos na criação de especialistas na área dos transportes, por isso requisito, ao fim e ao cabo, fazendo procedimentos concursais para que pudessem entrar, aprender e hoje, neste momento, já serem pessoas com elevado nível de expertise nas diferentes matérias ou diferentes áreas. E eu presumo que respondi a tudo. Acho que fui para além do tempo, mas não estou a ser chamado a atenção. Não, por isso... não, porque há pouco ficou aquém do tempo, por isso. Ok, muito obrigado. Vai-se equilibrando. Sr. Deputado Carlos Barbosa, do Chega, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo a si, cumprimentar todos os seus deputados que estão aqui e cumprimentar o Sr. Superintendente, Dr. Luís Trindade Santos, e dizer-lhe que 5 minutos acho que é pouco, porque com a pessoa que nós temos à nossa frente, acho que tínhamos aqui uma audição para pano para mangas. Demonstra completamente que o próprio PSD, após várias insistências do Partido Chega, realmente aprendeu e trouxe pessoas, começou a trazer pessoas competentes para os lugares certos. E neste caso temos aqui o Sr. Superintendente, que de todo o currículo e toda a avaliação que foi feita também pela CRASAP, dou-lhes os meus parabéns, demonstra realmente um currículo excelente para a posição em causa. O seu conhecimento é óbvio e demonstrou isso na sua intervenção inicial e mesmo na questão das respostas que tem dado aos diferentes grupos parlamentares. E há várias questões que também lhe gostaria de colocar relacionado com o âmbito da AMT, e gostaria de lhe colocar logo um âmbito da primeira, que seria se concorda com a posição da AMT em que defende uma independência de um regulador ferroviário, ou seja, criarmos aqui um regulador específico para o contexto da ferrovia, se iria trazer realmente um contexto diferenciador, visto que o PSD, e bem, e o próprio Partido Chega também assim o defende, o contexto da concorrência é de salutar, é saudável, e cada vez mais percebemos que no âmbito de ferrovia é necessário trazermos concorrência para o próprio mercado ferroviário, porque acabamos por ter, e nesse sentido, muitas reclamações dos próprios utentes, e talvez a questão tanto da ferrovia como também o precaver também os déficits da CP poderia precaver aqui algumas questões. No âmbito dos portos, que também está na incumbência da própria MT, há aqui várias questões que eu já numa audição anterior à Sra. Presidente da AMT coloquei, tinha a ver com o critério associado às tarifas propostas, o que é que nós podemos fazer de diferenciador para com os portos europeus, principalmente aqueles que estão mais aqui perto, que é os âmbitos de Algeciras e mesmo também em Bilbao, no norte de Bilbao, que poderíamos fazer diferente. Bem sabemos que existe o tipo de shipping de ponto a ponto, como também os transatlânticos, que poderíamos perfeitamente criar algo diferenciador do resto da Europa, como também o âmbito do granel, que cada vez mais há uma expedição no âmbito tanto do norte da América como do sul da América, que não está a ser explorado por Portugal e que poderíamos ser realmente diferenciador, olhando depois para o concreto de uma tal ligação com o âmbito da ferrovia. Por outro lado, indo mais a um critério que está mais associado aos utilizadores, nós sabemos que a AMT registou, ou tem registado cada vez mais gradual, as denúncias para o mau serviço do serviço de transporte público. Ou seja, há cancelamento dos serviços, há um incumprimento dos horários, há as greves, a escassez de motoristas, e aqui o critério da escassez de motoristas, indo um bocadinho àquilo que o próprio Marco Aldino, deputado do PSD, coloca, a questão da inteligência artificial e da futura digitalização / sustentabilidade
dos transportes públicos, se poderá intrincar aqui algo que possa satisfazer também as necessidades dos nossos utentes. Há realmente alguns pontos do âmbito da AMT que poderemos criar aqui diferenciador e gostaria de ouvir da sua parte alguns pontos, porque o seu currículo demonstra realmente conhecimento no âmbito da segurança dos transportes, da eficiência operacional, o conhecimento também no âmbito da regulamentação e da sustentabilidade. E, por último, gostava de deixar aqui um desafio, olhando aqui ao âmbito ecológico. O que é que pensa? E neste momento, nós temos barcos que estão a fazer a travessia do Tejo, que são elétricos, mas estão a ser carregados por geradores a gasóleo. Isto é completamente... só em Portugal é que pode realmente acontecer. Muito obrigado. Muito bem. Para responder, então, Sr. Superintendente, faz favor. Sr. Deputado, muito obrigado pelas simpáticas palavras também que me preferiu em relação ao meu currículo e pelas questões que me foram colocadas. Eu diria que são, embora não sejam muitas, são todas de extrema complexidade. Até porque, pelo tempo que tenho, não sei se conseguirei responder a todas. Vou começar por uma, que era aquela que provavelmente estaríamos aqui horas a discuti-la, que tem a ver com um regulador ferroviário separado, um regulador independente, dedicado única e exclusivamente à ferrovia. Não me recordo, nunca me apercebi que alguém tenha levantado esta questão, até me estranho, porque disse-me, portanto, quando me disse, foi a AMT, na pessoa da Sra. Presidente, que defendeu... Pronto. Eu até estranho, porque a Sra. Presidente, houve uma altura que até mencionou, ou alvitrou, a hipótese de fazer exatamente o oposto. Questionou sobre a razão pela qual não existia um regulador independente só para a área da aviação. Nós todos sabemos que os reguladores independentes foram criados, ou pelo menos foram todos, não foram criados na mesma altura, mas foram todos eles escolhidos pelo Governo depois de uma forte intervenção e por intervenção da própria Troika, em que tivemos uma consultora, A.T. Kearney, que na altura identificou um conjunto de 9 autoridades reguladoras, tentou reduzir ao máximo o número de autoridades reguladoras, e eu sinto-me como um dos responsáveis por ter conseguido convencer a A.T. Kearney que, efetivamente, e não obstante ser um transporte como todos os outros transportes, o transporte da aviação é um transporte sui generis, é um dos transportes mais regulamentados do mundo, quase a par com a indústria farmacêutica, e onde a concorrência permanente e quase diária ao minuto é feito internacionalmente e não a nível nacional. E toda a sua regulamentação é internacional. Por isso seria um erro crasso e praticamente uma destruição de um soft power nacional que colocaria em causa não só os nossos aeroportos, mas também a Companhia Aérea de Bandeira. Para mim, neste momento, com os conhecimentos que tenho da AMT, não faz sentido, na minha opinião pessoal, com os conhecimentos que tenho sobre a AMT, de criar um regulador ferroviário à parte dos outros 2 meios de transportes. Não tenho dúvida que, quando nós olhamos para os 4 pacotes ferroviários, não somos nós, Portugal, é a Europa toda num todo, que está muito aquém daquilo que era expectável já ter sido desenvolvido. Estamos a falar do primeiro pacote de 2001, depois, salvo ver, foi 2004, 2010 e, posteriormente, o 4º pacote em 2016. É uma das fragilidades do setor ferroviário, precisamente, é a incapacidade, não é nacional, capacidade europeia de implementar os 4 pacotes, e há um conjunto de desafios que neste momento estão em cima da mesa no que diz respeito ao setor da ferrovia. Mas não é por essa razão, e há um conjunto de desafios que por acaso identifiquei como 7 principais desafios para a ferrovia, mas que penso que não será essa a razão para criar uma nova
autoridade, a uma autoridade separada da já existente. Mas reitero também com o conhecimento que tenho sobre o que está em cima da mesa, que porventura desconheça qual a razão pela qual alguém poderá ter preferido essa iniciativa ou possibilidade. Em relação à questão dos portos, os portos acaba por ser mais um dos problemas que nós temos, porque temos, ao fim e ao cabo, duas entidades, uma que efetivamente é responsável pela parte da gestão das tarifas, que é a AMT, e outra que faz praticamente todo o resto, inclusive a parte da segurança e da regulamentação, que é o IMT. Vamos lá ver, quando nós temos, e por muito que me custe dizer isto, mas quando nós temos um Conselho de Transportes e Telecomunicações no âmbito da Comissão Europeia, muitas das vezes eu sentia-me um bocado constrangido, porque o facto de não termos os transportes nacionais todos congregados num único Ministério leva a que, por vezes, tenhamos 3 ministros a sentarem-se no mesmo Conselho, o que nós não vemos noutros países. Por isso, neste caso, ou na altura, tínhamos o Ministro das Infraestruturas, tínhamos o Ministro do Mar e tínhamos também, em matérias de segurança rodoviária, o Ministro da Administração Interna. O mesmo se passa ainda hoje, ou seja, fins destes anos, a mesma coisa que continua a acontecer. O que é que se pode fazer em matéria de concorrência? Não sei. Honestamente, não lhe sei responder de imediato o que é que poderemos. Não é um tema que eu esteja 100% dado e familiarizado. O que eu sei é que toda a informação, ou seja, há agora uma oportunidade com a revisão dos diferentes cadernos de encargos, a chamada primeira geração de cadernos de encargos dos contratos de concessão. A primeira geração dos cadernos de encargos dos contratos de concessão, que basicamente vai começar a ser revista. Uns contratos que foram feitos a 5, outros a 10 anos. Estamos a falar em 20 mil clientes. Não sei como é que vai ser feito. Agora, uma coisa eu tenho a certeza. Há lições aprendidas. Devemos pegar nessas lições aprendidas e verificar se, inclusivamente, todos esses contratos ou esses cadernos de encargos, por vezes, não foram demasiadamente rígidos, não nos dando a facilidade de adaptabilidade à gestão das próprias tarifas. Esta é algo que eu deixo em cima da mesa como mera reflexão. Em relação à questão das denúncias, também foi um tema que tive a oportunidade de passar sobre ele. Efetivamente, as reclamações de todos os setores caem em cima da AMT. Há um fator generalizado de descontentamento dos passageiros. Penso que esse fator tem vindo a ser corrigido paulatinamente, mas temos que pensar, conforme mencionei, são mais de 20 mil empresas. Em 2023, os dados que consegui, fontes abertas, há várias fontes e eu honestamente tive que escolher uma. Qualquer uma delas são valores extremamente elevados. 30 mil reclamações sobre as empresas reguladas pela Autoridade de Mobilidade dos Transportes, 11.500 sobre os transportes rodoviários, 6.200 sobre transportes ferroviários de passageiros, isto em números redondos. Eu mencionei há pouco uma das razões que leva a muitas destas denúncias. Se nós não tivermos um sistema sancionatório eficaz, rápido, célere, isto vai continuar, isto não tenho dúvidas. Se as coimas a aplicar forem coimas que justificam continuar com a prevaricação, peço desculpa, pela prevaricação, automaticamente não vão continuar a existir pessoas, ou continuar a existir empresas ou prestadores de serviços, porque neste caso, em alguns casos, não são empresas, são simples prestadores de serviço que vão continuar a não cumprir com o que está regulamentado e as queixas vão continuar a surgir. Agora, eu presumo e quero acreditar que, pelo aquilo que não posso deixar de salientar, daquilo que me apercebi dos meus colegas que já foram indigitados, que já aqui foram ouvidos, e pelo menos, salvo erro, um já nomeado, ou 2 já nomeados, que
está-se a criar uma equipa que, quanto a mim, é uma equipa forte por ser multidisciplinar. Olho para todos eles com muito respeito, cada um com as suas valências, e eu penso que todos eles vão poder trazer para dentro da autoridade um valor acrescido, e quero acreditar que com esse valor acrescido individual de cada um, poderemos, através do próprio Observatório, fazer diminuir, quero acreditar, drasticamente este número de reclamações. Estou consciente também de uma coisa: hoje as pessoas, dada a facilidade, através dos meios digitais, e também a facilidade com que as pessoas, não é facilidade, há sensibilização e que as pessoas têm sobre a possibilidade de se poderem queixar, as queixas também começam a ser mais frequentes do que eram no passado. Tem de terminar, entretanto, se faz favor. Eu vou deixar, ficou-me aqui uma por lado, mas depois volto na... Passamos à Era ronda uma seguinte. coisa muito rápida, Sim, mas que era podemos a passar questão à do ronda ecológico. seguinte e depois, com na certeza. parte final, pode então responder às A questões do ecológico. que ficarem. A da ecológica, essa mesmo também. Para a segunda ronda, senhores deputados, quem se inscreve? Muito bem, temos 3 inscrições. Sr. Deputado Hugo Oliveira, faz favor. Muito obrigado, Sr. São Presidente. 2 minutos. Sr. Superintendente, ouvimos o Sr. Deputado do PSD questioná-lo, evidentemente, sobre a questão da eliminação de portagens, do valor das portagens que tivemos agora no início do ano de 2025. Quero saudá-lo pela resposta que deu. E gostaria de lhe perguntar se tem conhecimento que uma proposta feita pelo Grupo Parlamentar do PSD em 2020, em que previa a redução de 50% para carros a combustão e de 75% para carros elétricos, para as mesmas portagens que aqui foram referidas, se foram pedido um parecer à AMT, e nomeadamente ao seu Presidente. Se tem conhecimento disso, porque sabe, a incoerência em política em nada afetará, evidentemente, a sua audição, nem muito menos a credibilidade da AMT, mas afeta esta incoerência a credibilidade dos políticos, dos partidos que estão representados aqui nesta Assembleia. Muito obrigado. Terminou, Sr. Deputado. Sr. Deputado Marco Claudino, 2 minutos, faz favor. Obrigado, Sr. Presidente. O Sr. Superintendente, naturalmente, não tem que estar no meio desta discussão, mas não deixa de ser caricato ouvir o Partido Socialista, que esteve 8 anos para isentar portagens, vir falar de coerência. Eu acho que é a coisa mais caricata que pode haver relativamente a essa matéria. Aquilo que estamos a falar tem a ver com a Sra. Presidente da AMT, as declarações que fez nesta casa, as declarações que fez ainda há uma semana no Congresso, em que primeiro disse que era contrária, deu a sua opinião, era contrária a esta decisão casuística, uma decisão que é antiambiental e que desde já é contrária. Ora bem, Srs. Deputados, terminou, Sr. Não, Deputado? só para terminar. Não terminou? Só para terminar. Então, aqui a ouvir vamos lá. O Sr. Deputado do Partido Sr. Socialista. Deputado Hugo Oliveira. A recordar-se. Sr. Deputado Hugo Oliveira, Srs. Deputados, deixe-me ouvir o Sr. Deputado Marco Claudino, sobretudo o nosso convidado, que eventualmente terá que responder a alguma questão que possa vir a ser Mas colocada. eu quero, ainda sobre esta matéria, também concordar com a resposta que deu. É uma decisão governamental, ou deveria ter sido, mas não foi. Foi uma decisão de 2 partidos da oposição que juntaram forças para impor uma decisão. Eu estou a recordar a resposta que o Superintendente deu e que, de facto, não posso concordar mais, em que, perante uma possibilidade de avaliação global para reduzir as portagens para todos os portugueses e uma solução casuística em que andam a discutir quem é que mete o cartaz mais depressa a reclamar créditos e louros sobre essa decisão, a nossa posição é aquela que o Governo naturalmente teria. A segunda questão queria também a sua opinião, se puder naturalmente dar, relativamente ao passe ferroviário verde que o Governo implementou, que em 3 meses conseguiu mais de 100 mil. E teve o voto contra, ou pelo menos a discordância aqui do Chega, que está aqui a dar algumas declarações, mas que é bom recordar que, bem dos portugueses e bem daquilo que é as soluções concretas dos portugueses, o Chega votou contra. É só. Terminou, Sr. Deputado. Sr. Deputado... Sr. Deputado Eduardo Teixeira. Ok. Então faz favor, Sr. Deputado. São 2 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria saudar o Sr. Superintendente Luís Trindade dos Santos, dizer-lhe que, de facto, tive a oportunidade de ver o seu currículo, eu tenho um relevante currículo
dentro dos 34 anos de atividade profissional que tem, muitos ligados à atividade policial, mas diversos na causa pública, noutras funções, onde destaco a REPER e a presidência da ANAC, entre muitos outros, que teve essa rica experiência profissional, e por isso consideramos que o seu currículo é relevante para a função, que nos traz aqui estar em apreço para estar aqui connosco a ter este diálogo nesta conversa. Dizer-lhe só que nas questões que foi colocando, foi falando à CRESAP, são tudo muito sucintas e, portanto, as respostas, pedir-lhe aqui, se é possível, dar-nos mais algumas respostas sobre a questão da transição verde e digital, que estarão no seu núcleo de prioridades. Sabemos que há um reforço no PRR, da aquisição de autocarros elétricos, são mais de 390, são mais alguns milhões, mas como é que pretende implementar este reforço dentro das suas prioridades na IMT? Como também o fará para impulsionar a inovação? O que é que irá tentar implementar nas suas funções de vogal no Conselho? Na proximidade com a comunidade, que consideramos muito importante, é de facto importante abrir para fora, sensibilizar, haver campanhas, mas como é que pretende melhorá-las para evitar a sinistralidade e, de alguma forma, que as pessoas tenham noção do que é os perigos inerentes à mobilidade? E, por fim, nesta questão do observatório, que também falou junto à CRESAP, a MT é uma referência em soluções de mobilidade sustentáveis, inclusivas e inovadoras. E a pergunta que é neste grande desafio que entende que será a MT, nas funções que irá desempenhar, como pretende efetuá-las? Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Foi uma bateria de perguntas. Está o Sr. Superintendente a tomar nota das perguntas. Vai ter 6 minutos disponíveis para responder às questões e concluir. E concluir. Okay. Está bem? E eu desta vez vou ser espartano com a contagem do tempo. Sim, senhor. Sim, senhor, Sr. Presidente. Senhores deputados, primeiro que tudo, quero-vos agradecer as questões que me foram colocadas nesta segunda ronda e agradecer, obviamente, ao Sr. Deputado pelas simpáticas palavras também que me dirigiu relativamente ao meu currículo e à minha experiência profissional. Eu começaria aqui por uma parte que ficou por responder há pouco e, para mim, bastante importante, que tem a ver com a questão dos barcos elétricos e da energia ecológica. Ora bem, isso fez parte da minha intervenção inicial, em que eu disse que a sustentabilidade é uma prioridade e que devemos garantir que o desenvolvimento de soluções de mobilidade verde seja acompanhado de uma infraestrutura energética igualmente sustentável. E frisei que não bastava investir em veículos elétricos se a energia que alimenta não provém de fontes renováveis. A abordagem precisa ser integrada, promovendo uma cadeia de mobilidade verdadeiramente ecológica e eficiente. Eu não poderei acrescentar muito mais do que isto, mas poderei dizer que um dos problemas que nós temos em termos de fontes de energia é precisamente não termos a capacidade ainda, e quero acreditar que Portugal vai ter, a capacidade ainda de que todas as fontes de energia possam ser através de energias renováveis. Mas só quero corroborar exatamente aquilo que mencionou, que é não poderemos olhar para veículos elétricos sem pensar primeiro nas fontes de energia renováveis que vão, ao fim e ao cabo, servir de alimento ou que vão alimentar esses veículos. Em relação ao valor das portagens, se eu tinha conhecimento, Sr. Deputado, não tenho mesmo, honestamente nunca ouvi, não tinha conhecimento desta proposta, como deve calcular, estou indigitado e não estou dentro da AMT. Às vezes eu tenho a certeza que eu estarei muito mais bem preparado daqui a uns meses ou seja, daqui a uns anos. Eu costumo dizer que isto é como aqueles ciclos que eu há bocado mencionei, em que nós estivemos no regulador, depois fomos para a parte internacional, onde vimos como é que é a feitura, onde é que é o debate, os grupos de trabalho, onde se debatem, ao fim e ao cabo, todas
todas as questões regulamentares e que vão nos afetar no futuro, às quais eu também gostaria aqui de deixar o meu alerta de que é algo que devemos começar a exigir cada vez mais dos institutos, das direções-gerais, das autoridades reguladoras, municiar os nossos representantes junto à União Europeia com informação atualizada e responder a todos os questionários. Foi algo com que eu me deparei diariamente, foi não conseguir ter inputs atempados para os poder defender o interesse nacional nesses grupos de trabalho, porque é o único sítio onde nós podemos ter a capacidade de intervir na regulamentação, que depois vai ser alguma dela, ou muita dela, de integração direta no ordenamento jurídico nacional. Em relação ao passo ferroviário, soube que em meados de janeiro efetivamente atingiu-se os 100 mil passos ferroviários, salvo erro a 16 de janeiro, quando foi anunciado. Eu penso que isto, vamos lá ver, todas as ações, ou pelo menos na minha visão, ainda que possa parecer muito simplista, todas as ações que nós ou iniciativas que a gente possa desenvolver no sentido de levar as pessoas à utilização dos transportes públicos, para mim, são positivas. Obviamente que não podemos deixar de fora, quando estamos a falar em regulação económica, que depois terá que haver, eventualmente, aqui um equilíbrio financeiro na avaliação do novo contrato ou durante o mesmo contrato. Desconheço, no meio dos milhares de contratos que foram feitos, desconheço se eles prevêem ou não a renegociação dos contratos de concessão, de modo a poder-se fazer um ajustamento nesse equilíbrio económico. Mas não deixo de referir que toda e qualquer iniciativa que passe por estimular o utente à utilização de transportes públicos é positivo. No entanto, obviamente, também não quero deixar de transmitir que esses transportes públicos devem ser adequados, devem ter qualidade de serviços e devem ser do maior agrado, evitando todas estas reclamações que nós há pouco falávamos. Estava a ver se encontrava aqui. Há aqui uma pergunta que eu anotei e que eu próprio já não consigo entender o que é que eu escrevi. Em relação à CRESAP, em relação à parte em relação à transição verde e digital como a autoridade da mobilidade dos transportes. Uma vez mais, é trazer, e a mesma coisa, ao fim e ao cabo, se estende à questão de inovação. São várias as iniciativas que podem ser tidas em consideração. Benchmarking é uma, não inventar a roda, fazer benchmarking com outros países e tentarmos implementar as melhores práticas internacionais. Não há que tentar inventar nada, por vezes só estragamos. Obviamente que não é copiar, é ver quais são as melhores práticas e adaptá-las dentro das nossas limitações. Por outro lado, o investimento em tecnologias de informação, algo como eu já mencionei, é, para mim, talvez uma das partes mais débeis que neste momento poderão existir. Não só o investimento nas tecnologias de informação, mas também na defesa dessas tecnologias de informação, nomeadamente no que diz respeito ao ciberterrorismo, ou ao crime de ciber, e também criar grupos de estudo e de reflexão. Penso que é algo que a AMT já avançou, criação de um gabinete de estudos. Obviamente que esse gabinete de estudos não deve ser fechado em si próprio. Deve ser um gabinete de estudos que permita a reflexão, trazendo ao debate outros stakeholders, os utentes e, sobretudo, também os utentes dos próprios transportes coletivos. E terminou, senhor. Terminou. Eu estava a ver se tinha falhado alguma pergunta. Há uma que eu sei que falhei, mas não consigo lê-la. Peço-lhe imensa desculpa. Também ninguém se queixa. Muito obrigado. Senhor Superintendente, muito obrigado pela sua participação. Vai ser elaborado o relatório cabe ao Partido Socialista, portanto indicarão quem será o relator, com certeza, e feito o relatório, pronto, daremos notícias então. Sim, senhor, eu quero... Muito obrigado, muito Sr. boa tarde. Presidente, eu quero agradecer ao Sr. Presidente e a todos os seus deputados pelo tempo que me dispensaram.
e não só pelas perguntas, mas pelo tempo que dispensaram ao ouvir-me nestas respostas. Gostaria de estar muito mais tempo e espero que um dia a gente possa estar noutro fora a debater este assunto. Muito tenho a aprender também com a vossa experiência dos temas que aqui são discutidos. Muito bem. obrigado, bem-aja. Muito obrigado, Sr. Deputado. Está encerrado. Amanhã iniciamos os nossos trabalhos às 9 horas.